Oi, gente, de novo com obrigações, tá? Confesso que elas, né, nós já conversamos sobre isso antes, elas são umas 40. Então eu vou, aula após aula, tentando vencer as 40 com os detalhes mais importantes de cada uma delas. Então vamos lá. Vamos falar agora das outras obrigações previstas no artigo 225, tá? Do Regulamento da Previdência Social. Então vamos lá. A obrigação prevista, tá? No artigo 225, inciso 3, diz respeito à empresa, né, ter que prestar informações, tá? Contábeis, financeiras e cadastrais de interesse da Receita Federal do Brasil, assim como de prestar esclarecimentos necessários à fiscalização. Ok? Então, prestar esclarecimentos necessários à fiscalização. Isso daqui, minha gente, envolve uma série de possibilidades também. Se eu precisar do plano de contas ou do elenco de contas da empresa, ou daqueles códigos de abreviatura, né, que tem que ter lá, né, explicadinhos para eu poder entender aquelas contas, se a empresa não me apresenta, isso é infração. Então, existe essa obrigação de fazer. A obrigação de fazer, não cumpriu o que a lei determinava, configura-se ali a existência de uma infração administrativa que determina a lavratura de auto que registra a ocorrência da infração e serve à aplicação de uma multa pecuniária. Então, assim, tudo que a gente vem conversando, desde obrigações lá, lançarem títulos próprios, preparar folha, informar a GFIP, enfim, descumpridas, determinam lavratura de auto de infração com aplicação de multa pecuniária. Então, essa de prestar informações contábeis, financeiras e cadastrais pode dizer respeito à empresa ser intimada a apresentar o plano de contas, que é indispensável, um aditivo ou o contrato social, que seria uma informação cadastral importante, tá? Mas diz respeito também a informações do tipo, eu verifico na contabilidade que a empresa paga 5 contas de luz e eu verifico que a empresa só tem 2 estabelecimentos. Posso fazer uma visita aos estabelecimentos, só tem 2 medidores de luz. Eu verifico que é muito provável que esteja se pagando conta de luz para sócio ou para empregados da empresa. Eu solicito a apresentação dessas contas. Elas não me sendo apresentadas, a empresa estará deixando de cumprir essa obrigação de fazer, obrigação de prestar informações contábeis, financeiras e cadastrais, ok? Tá? Então, essa infração, ela, na verdade, essa obrigação e a consequente infração, se ela for descumprida, a obrigação, envolve uma série de possibilidades, tá, de documentos da empresa que podem ser solicitados, tá? Na verdade, eu tenho aquela de apresentar livros e documentos relacionados com as contribuições à Seguridade, mas eu tenho aquela onde eu preciso mais do que o documento que já sei por antecipação, que é relacionado com a Seguridade, eu preciso ver o documento, ver o aditivo, ver um documento de caixa, para poder adiante concluir que ele é relacionado com as contribuições de Seguridade. Então, enquanto eu não sei se aquele dado documento ele é importante, ele é relacionado à Seguridade Social, eu posso pedir à empresa, eu posso intimar a empresa a apresentá-lo para checar se efetivamente se trata de um documento importante que vai me permitir apurar algum tipo de contribuição, tá? A partir dos dados nele contidos, ok? Então, vamos lá. Próxima obrigação de fazer. Essa obrigação de fazer, que eu vou colocar agora, ela foi criada pela Lei 8.870 de 94, por isso que vocês não vão encontrar na Lei 8.212. É a obrigação de enviar cópia da guia da Previdência Social, depois que a empresa quita, ao sindicato. Nessa mesma lei se criou, isso aqui até o dia 10 do mês seguinte. Paga a guia
e envia até o dia 10 do mês seguinte ao sindicato. E a outra obrigação é afixar pelo prazo de um mês cópia da GPS no quadro de horário da empresa. Então vejam, aqui lembrar só que o sindicato para onde será enviada essa guia, com prova de recebimento pelo sindicato, vai ser aquele que representa a maioria dos empregados dentro da empresa. Tem matriz e tem filial, verifique em cada base geográfica qual é o sindicato representativo da maioria dos trabalhadores em cada um dos locais, ok? Tá? E a outra é afixar a guia pelo prazo de um mês. Pagou a guia, pega a cópia, afixa lá no quadro de horário, ok? Vamos adiante à novíssima obrigação. Ainda no artigo 225 do regulamento. As empresas que atuam no ramo de venda direta, seja de produtos de fabricação dela mesma ou venda direta de produtos de outros fabricantes, essas empresas têm que informar anualmente a Receita Federal do Brasil, tá? Os vendedores que atuam no sistema de venda direta, que tem comércio em via pública ou que exercem atividade comercial de porta em porta. Eles são contribuintes individuais, tá? E eles serão informados. A empresa vai ser obrigada a informar o número de inscrição na Previdência deles, o nome e o endereço desses vendedores que estão atuando no sistema de vendas diretas, tá? Então, aqui é uma informação de frequência anual. Uma vez por ano deve ser enviada essa relação de vendedores que estão atuando aí em via pública, como ambulantes ou vendendo nas casas produtos, né, dessas empresas, de acordo? Então, essa é uma novíssima obrigação. Outra obrigação, vamos adiante. O ógmo é obrigado a confeccionar e exibir, quando intimado, lista de escalação diária de trabalhadores avulsos. Avulsos portuários, né? Além disso, eu espero que as informações constantes da lista de escalação diária sejam compatíveis com os trabalhadores que se encontram em atividade naquele dado navio, né, que está sendo operado por um determinado operador. Outro dado importante, só lembrando que o ógmo ele prepara folha de pagamento, nós já vimos isso nas outras aulas, desses avulsos por navio, e o ógmo também prepara a GFIP, não é verdade? Com esses trabalhadores avulsos. Então, lembrar que existe uma obrigação de confeccionar e exibir uma lista de escalação diária pelo ógmo, tá? A outra obrigação importante que nós vamos encontrar aí no artigo 225 é a seguinte: a empresa que utiliza processamento eletrônico para registro de negócios, para confecção
de folha de pagamento e para escrituração contábil. O que essa empresa tem de fazer? Ela vai ter que arquivar sistemas, né, e arquivos digitais. Vamos botar aqui diferente. Ela vai ter que manter... Oxe, borracha de novo? Não, caneta azul, pronto. Ela vai ter que manter sistemas e arquivos digitais durante o prazo necessário para que prescrevam ações relativas a créditos constituídos com base nesses sistemas e arquivos digitais. Ela vai ter que manter, inclusive quando intimada, ela vai ter que apresentar a fiscalização quando intimada a fazer. Então, ela vai ter que apresentar os arquivos. Muitas vezes, para que os arquivos sejam, né, produzidos, né, ela tem que ter os sistemas geradores desses arquivos, tá? Então, a fiscalização chega e pede os arquivos digitais. E hoje, minha gente, as empresas são obrigadas a gerar, na medida em que se insiram nesse contexto, os arquivos digitais. Isso aqui é o manual de arquivos digitais, que traz a formatação, tá, dos arquivos de folha e de contabilidade que devem ser preparados pela empresa para entregar a fiscalização. Então, temos aí mais uma obrigação, tá? Adiante com nossas obrigações, vamos conversar mais um pouquinho. Eu vou trazer aqui um grupo que é conhecido de vocês. A empresa está obrigada a inscrever os empregados, tá? Inscrever, vamos botar aqui 2 pontinhos, empregados, os avulsos e os contribuintes individuais que lhe prestem serviço. Ela vai inscrever os empregados sem ressalvas, ela inscreve sempre. Os avulsos, lembrar que a empresa que fará isso será o ógmo, se forem avulsos portuários, não é verdade? E o sindicato inscreverá os avulsos não portuários. No caso de contribuintes individuais, tá? Lembrar que essa obrigação só vai acontecer da empresa inscrever os contribuintes individuais se não estiverem inscritos. Ok? E lembrar que isso aqui existe desde abril de 2003, por determinação da lei número 10.666 de 2003, ok? Então, tá aí a obrigação de a empresa inscrever. E nesse, né, contexto aí, lembrar também que as cooperativas, sejam elas de produção ou de trabalho, estão obrigadas a inscrever o cooperado, que é um tipo de CI. E que essa obrigação de inscrever o cooperado, que é um CI, ele
surge também com a Lei 10.666, também desde abril de 2003, ok? Por força dessa lei aqui, tá certo? Então, a cooperativa inscreve o cooperado, o órgão inscreve o avulso portuário, o sindicato inscreve o avulso não portuário. E, além disso, você tem que lembrar que tem um grupo de contribuintes que está dispensado de inscrever. Quem é que está dispensado de inscrever os CIs que lhe prestam serviço? Temos aqui o CI equiparado à empresa, quando contrato é individual, não escreve. O produtor rural, pessoa física, quando contrata um CI, não escreve o CI. Missão diplomática e também a repartição consular estrangeira em funcionamento no Brasil. E também os organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo quando contratem brasileiros na condição de CIs no exterior. E eu queria de vocês que vocês sempre lembrassem desse grupo como sendo o contratante X. Sabe por que é importante vocês fazerem isso? Porque toda vida que eu falar assim, ó, o contratante X está dispensado de inscrever os contribuintes individuais, vocês vão sempre lembrar exatamente de quem eu falo. Quem é o contratante X? Que quando tem um CI a seu serviço, não tem que inscrever esse CI se ele não tiver inscrito. É um CI equiparado à empresa, por exemplo, advogado contrata advogado. O advogado contratante vai ter que inscrever o advogado contratado? Não vai. Produtor rural, pessoa física, contrata um veterinário para lhe prestar serviço. Produtor rural, pessoa física, vai ter que inscrever o veterinário? Não vai. A missão diplomática contrata um eletricista que vem e lhe presta serviço. Ela vai ter que, essa missão ou repartição consular estrangeira, né? Vai ter que inscrever o contribuinte individual? Não vai, tá? Organismos oficiais internacionais, né? Organismos oficiais internacionais, quando contratam CI no exterior, vão ter que inscrever o CI? Não vão. Então, vamos denominar esse grupo aqui de contratantes, tá? Fica fácil da gente lembrar deles, né? Porque eles vão aparecer na próxima aula também, ok? Então, até a próxima aula, quando voltaremos às obrigações. Até lá!